Aula 1, exercício 59, Enem de 2012. Aula de Química sobre estequiometria. No Japão, um movimento nacional contra o aquecimento global leva ao slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é que cada pessoa reduza de 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha, composto exclusivamente por butano, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária é de... Então, o exercício nos fornece a massa molecular do CO2 e a massa molecular do butano, tá bom? As alternativas é dado em quilo, então, quilogramas de butano que eu preciso economizar para reduzir 1 kg de CO2 emitido por dia. Então, vamos resolver esse exercício em 3 etapas. Primeiro, escrevendo a reação de combustão do butano. Tá? Segundo, balanceando a reação química. Terceiro, estabelecendo uma regra de 3, relacionando os dados pedidos no exercício. Tá? Então, eu tenho que fazer uma regra de 3 entre butano e CO2, tá bom? Então vamos à primeira etapa, escrevendo a reação química. Então, a combustão. O que é combustão? Combustão é a reação química, né? Que reage com o oxigênio, libera calor e tem como principal produto o dióxido de carbono e a água. Então, ó, butano mais oxigênio dando gás carbônico mais água liberando energia. C4H10 mais O2 dando CO2 mais H2O. Então, vamos balancear essa equação. Ó, eu uso esse método das tentativas. Quase sempre dá bons resultados, tá? Principalmente no Enem. É um método simples, né? Existem outros métodos e está na matéria específica desse exercício. Existe, tá lá bem explicadinho os outros métodos, tá? Nessa mesma aula. Então a gente vai ver na prática agora como funciona esse método das tentativas. É muito fácil e sempre dá bons resultados, tá bom? Então a gente tem a equaçãozinha, a reação química ali. Do lado esquerdo a gente tem 4 carbonos, C4, 10 hidrogênio, H10, 2 oxigênio do O2. Do lado direito a gente tem 1 carbono de CO2, 2 hidrogênio, H2O, H2O, e 3 oxigênio, 2 ali do CO2 e 1 da água. Então, essa reação química não está balanceada. A gente tem que ter átomos, os mesmos átomos do lado esquerdo, os mesmos do lado direito. Se eu tenho 4 carbonos do lado esquerdo, eu tenho que ter 4 carbonos do lado direito, tá bom? Então, a gente começa, deixa sempre
quase sempre, né? Oxigênio e hidrogênio para o final. Vamos começar pelo carbono. Ó. Carbono tem 4 carbonos do lado esquerdo, né? Do lado direito eu tenho 1 e eu quero ter 4. Então eu tenho que multiplicar CO2 por quanto? Tá? Para que fique 4. Eu tenho que multiplicar por 4. Ó. 4 CO2, 4C. Então tá. O mesmo eu vou fazer com o hidrogênio, tá? Agora. Olha lá. 10 hidrogênio, do lado direito eu tenho 2 hidrogênio, eu quero ter 10. Então eu tenho que multiplicar o H2O por quanto? Ó, eu já tenho 2. Se eu multiplicar por 5, 5 vezes 2, 10, tá bom? Então, ó, para balancear o carbono, eu tenho que colocar 4 no coeficiente do CO2. E para balancear o hidrogênio, eu tenho que colocar 5 no coeficiente da água. Então, ó, 4 e 5, tá bom? Então vamos ver agora de novo como ficou. Ó, do lado esquerdo eu tenho 4 carbonos, agora do lado direito eu tenho 4 carbonos. Eu tenho do lado esquerdo 10 hidrogênio, agora eu tenho 5 vezes 2, eu tenho 10 hidrogênio. E o oxigênio, eu continuo tendo 2 do lado esquerdo, mas do lado direito eu tenho ó, 4 vezes 2, 8 do CO2. 5 vezes 1, 5 da água. Agora eu tenho 13. Então, vamos agora balancear o oxigênio, tá bom? Então, ó, como eu tenho 13 átomos de oxigênio do lado direito e o CO2 e a água já está balanceada, eu tenho já os coeficientes, eu tenho que ter 13 átomos de oxigênio também do lado esquerdo. Reparem que um é par e o outro é ímpar. Ó, O2, 2 é par. E do outro lado é ímpar, 13. Então, 2, 13. Então, quase sempre, na maioria das vezes, vai ser uma fração. Tá? Então, vamos calcular. Como a gente calcula isso daí? Ó? Qual é o número x que multiplicado por 2 átomos resulta em 13 átomos? Então, vamos fazer uma equaçãozinha matemática. Ó. X vezes 2, ó, x que multiplicado por 2 é igual, resulta em 13 átomos. X é igual a 13 sobre 2, tá bom? Então, no coeficiente do O2, eu vou pôr 13 sobre 2. Ó. Então, vamos balancear agora. Eu tenho 4 carbonos do lado esquerdo, 4 do lado direito. Tenho 10 hidrogênio do lado esquerdo, 10 do lado direito. E o oxigênio? Eu tenho 13 sobre 2 vezes 2, 13 átomos de oxigênio do lado esquerdo. E do lado direito, 4 vezes 2, 8, que é do CO2, mais 5 vezes 1, 5 do H2O. Então dá 13. Então está balanceado. Muito simples, né? Ó, vamos estabelecer agora, a terceira etapa, uma regra de 3 para resolver o exercício. Ó, como eu leio uma equação química balanceada? Vamos ler, fazer uma leitura da nossa reação química que a gente balanceou ela. Ó, isso quer dizer, ó, 1 mol de butano reage com 13 dividido por 2 moles de oxigênio, formando 4 moles de carbono mais 5 moles de água. Então, isso é uma verdade. A gente fez a equação, né? A equação do butano, na combustão do butano, balanceou ela. Então, isso é uma verdade. Eu costumo chamar que isso é uma verdade. 1 mol de butano reage com 13, dividido por 2 moles de oxigênio, formando 4 moles de gás carbônico mais 5 moles de água. Então, ó, vamos pegar o CO2 primeiro. Ó, qual é a massa molecular do CO2? 44 gramas por mol. Então, 1 mol, 44 gramas em 1 mol. Ó, na reação química lá em cima, ó, a gente tem 4 moles de CO2. Olha lá o coeficiente lá. Então, 4 moles, qual é a massa do CO2? Então, a gente calcula ó, 176 gramas de CO2, que eu transformei em quilo, 0,176 kg de CO2. Eu já estou transformando em quilo, porque a resposta lá é em quilo, tá bom?
Então, ó, com butano é a mesma coisa, ó. Massa molecular dele, 58 gramas em 1 mol. Quantos mol tem lá na reação química? Lá, 1. Então, o butano vai ser 58 gramas de butano, 0,058 quilos de butano. Então, ó, da reação química que nós fizemos lá e balanceamos, o que, que a gente tem? A verdade, 1 mol de butano formam 4 moles de CO2. Outra verdade, ó, que a gente acabou de calcular, 0,058 quilos de butano formam 0,176 quilos de CO2. Isso são duas verdades que vêm da reação química. Então a gente já achou, ó, uma relação entre o butano e o CO2. Então, se eu tiver 0,058 kg de butano, eu, eu vou produzir 0,176 kg de CO2. Então, ó, o que o exercício pede? O exercício pede por 1 kg de CO2. Então, vou fazer uma regrinha de 3, 0,058 kg de butano é formam 0,176 kg de CO2. Para mim formar 1 kg de CO2, eu preciso do quê? X quilos de butano. Então, fazendo essa regrinha de 3, ó, a gente vai achar que ó, a quantidade de butano para mim formar 1 kg de CO2 é 0,329 kg de butano. Então, ó, a resposta é essa, 0,329 kg de butano, ou aproximadamente 0,33 kg. Alternativa B. Tá bom? Estude o exercício até não ter mais dúvidas, para passar para a próxima aula. Estude a matéria específica desse exercício, faça todos os exercícios propostos. Qualquer dúvida, nos contacte.